Você tem mais de 60? Nunca faça isso ao acordar, pode estar te adoecendo. Ela tinha 68 anos. Cabelos brancos bem cuidados, sorriso gentil e o hábito de caminhar todas as manhãs pelo bairro. Não parecia frágil, muito menos doente. Dormiu bem, segundo o marido. Acordou cedo como sempre, mas algo aconteceu logo depois que ela colocou os pés no chão. Um passo, apenas um passo, e caiu. Não houve tempo para a ambulância. A morte foi silenciosa. Um erro comum, cometido todos os dias por milhões de idosos e que poderia ter sido evitado. Esta história não aconteceu há anos. Aconteceu hoje pela manhã. E o que mais me preocupa é que talvez você ou alguém da sua família esteja cometendo exatamente o mesmo erro agora. A maioria das pessoas acredita que a vida se perde com o tempo, com a idade ou com doenças visíveis. Mas a verdade é que a saúde se esgota em pequenos descuidos diários, especialmente pela manhã, quando o corpo está mais vulnerável. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 hábitos perigosos que você pode estar fazendo logo ao acordar e que podem afetar diretamente seu coração, sua mente, suas articulações e até sua lucidez. Você não vai ouvir isso na televisão. E talvez até hoje ninguém tenha te explicado o que realmente acontece com o corpo de quem tem mais de 60 anos nas primeiras horas do dia. Mas é agora que você vai descobrir. Me diga aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Escreva também, minha saúde é prioridade, se você quer viver com mais autonomia, energia e longevidade. Como diz a palavra em Provérbios, o sábio enxerga o perigo e se afasta. O tolo segue adiante e sofre as consequências. Este vídeo é para quem tem coragem de mudar, sabedoria para prevenir e fé para recomeçar. E no próximo minuto, eu vou revelar o primeiro erro silencioso que afeta o coração, o cérebro e a estabilidade física de quem passou dos 60 anos. Um erro que já atendi muitos pacientes em meu consultório por causa dele, e tudo começa com a forma como você sai da cama. O primeiro passo, que pode levar à última queda. Depois dos 60 anos, o corpo não responde mais com a mesma velocidade de antes. O que antes parecia um simples hábito automático, como se levantar da cama, pode se tornar o estopim de uma tragédia. E é exatamente aí que mora o perigo. O corpo passou horas em repouso profundo. A circulação está lenta, a pressão arterial ainda não se ajustou e o cérebro precisa de oxigênio para que a consciência desperte com segurança. Levantar-se de forma brusca nesse estado é como obrigar um motor frio a girar em alta rotação. No consultório, atendi um paciente que não aparentava nenhum problema grave. Ele tinha 72 anos, boa disposição, gostava de cuidar do jardim logo cedo. Certa manhã, levantou apressado ao ouvir o barulho do celular. Deu 3 passos e sentiu o mundo girar. Tentou se apoiar, mas não houve tempo. A queda o levou direto para uma internação. Lesão no quadril, mobilidade comprometida e semanas de dor e dependência. Não foi a idade que o derrubou, foi a pressa. A medicina chama isso de hipotensão ortostática. Quando uma pessoa sai da posição deitada para a posição em pé, o sangue tende a se acumular nas pernas. Em um corpo jovem, os vasos sanguíneos e o coração reagem rapidamente, garantindo que o sangue chegue ao cérebro sem interrupção. Mas com o passar do tempo, essa resposta perde eficiência. O resultado é uma queda brusca de pressão, que pode provocar tontura, desmaio e, em muitos casos, uma queda com consequências irreversíveis. A solução é tão simples que parece até tola, mas salva vidas. Ao abrir os olhos, respire fundo algumas vezes. Mova os pés, os dedos, os punhos, gire os tornozelos, flexione os joelhos ainda deitado. Em seguida,
Gire o corpo para o lado com calma e sente-se na beirada da cama. Deixe os pés tocarem o chão e permaneça ali por 30 segundos. Só então, quando se sentir firme, levante-se com tranquilidade. Não se trata de exagero, e sim de sabedoria. É nesse minuto que a vida pode ser preservada ou colocada em risco. A transição entre o descanso e o movimento precisa de consciência. E se você vive sozinho, esse cuidado é ainda mais urgente. O chão do quarto pode ser mais perigoso que a escada da rua. Seu corpo precisa ser respeitado. Ele já caminhou muito até aqui. Agora é hora de guiá-lo com atenção. O copo que falta, a água que pode evitar o derrame. Ainda com os pés no chão e o corpo se adaptando ao movimento, há outro detalhe silencioso que muitos ignoram e que pode fazer toda a diferença. A água que você não bebe. Depois de uma noite inteira em jejum, respirando, transpirando e mantendo as funções vitais em pleno funcionamento, o organismo amanhece em débito. Mesmo sem sentir sede, o corpo já começa o dia com déficit de hidratação. O sangue fica mais espesso, a circulação mais lenta e o coração precisa trabalhar mais para empurrar esse líquido vital por todo o sistema. O cérebro, que depende de fluxo sanguíneo constante, pode sofrer com essa carência logo nas primeiras horas da manhã. E é nesse cenário que o risco de AVC aumenta silenciosamente. Não por uma grande falha, mas por uma pequena negligência. Um senhor de 74 anos que atendi relatava tonturas ao acordar, sensação de confusão leve e um cansaço estranho que só melhorava depois do café. Durante a consulta, ele mencionou que não costumava beber água pela manhã porque nunca sentia sede. Fizemos um teste simples. Deixamos um copo de água ao lado da cama. Todos os dias, assim que ele acordava, tomava pequenos goles. Em menos de uma semana, a tontura sumiu, a mente ficou mais clara e o humor também melhorou. O corpo avisa com sinais discretos, mas claros. Boca seca, cansaço sem motivo, confusão ao acordar, dor de cabeça leve. E a maioria ignora. A água logo cedo ajuda a regular a pressão, facilita a digestão, lubrifica as articulações e melhora a memória. É como dar combustível limpo ao carro antes de sair da garagem. A recomendação é simples. Deixe um copo d'água ao lado da cama. Se o sabor for um problema, pingue algumas gotas de limão. Água com limão, além de refrescante, ajuda a ativar o fígado e contribui para uma digestão mais eficiente ao longo do dia. Não precisa ser 1 litro. Comece com meio copo. O importante é criar o hábito. O que parece pequeno é, na verdade, um gesto poderoso. O que você oferece ao seu corpo nos primeiros minutos do dia pode definir se ele vai funcionar com leveza ou com esforço. E tudo começa com o que você decide não ignorar. Café em jejum, o veneno disfarçado no aroma da rotina. Com o corpo ainda se ajustando e a mente buscando clareza, muita gente corre para a cozinha em busca do primeiro gole de café. O aroma é reconfortante, o hábito é antigo e a sensação de despertar imediato parece uma recompensa. Mas há um detalhe que poucos percebem. Esse café, tomado de estômago vazio, pode estar silenciosamente machucando o seu organismo. A cafeína estimula a produção de ácido no estômago. Quando não há alimento algum para amortecer esse efeito, o revestimento gástrico começa a sofrer. Ao longo dos dias, esse desgaste pode se transformar em algo mais sério: gastrite, refluxo, sensação de queimação e, em muitos casos, uma irritabilidade sem explicação. É como acender uma fogueira diretamente sobre a madeira seca, sem proteção, esperando que o fogo aqueça sem destruir. No consultório, atendi uma senhora de 69 anos que vivia com desconfortos matinais. Ardência no peito, estômago pesado, sensação de ansiedade logo depois do café. O curioso é que os exames estavam bons.
O problema não era o café em si, mas o momento em que ela o tomava. Ao orientar que ela comesse primeiro uma banana ou algumas castanhas antes de beber a primeira xícara, os sintomas começaram a desaparecer. Ela mesma se surpreendeu. Sentia-se mais tranquila, com mais energia e sem aquele peso constante no peito. Além disso, existe um fator hormonal envolvido. Ao acordar, o organismo já está naturalmente com níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse. Ao ingerir café nesse momento, a resposta do corpo se intensifica. Isso pode resultar em picos de ansiedade, tremores, aumento da pressão e, ao longo do tempo, desregulação do sono e do humor. Não se trata de abrir mão do café, mas de respeitar o momento certo para tomá-lo. Uma pequena base alimentar antes, como uma fatia de mamão, algumas nozes ou até mesmo um pedaço de pão com azeite, já é suficiente para proteger o estômago e suavizar os efeitos da cafeína. Essa proteção faz diferença não apenas naquele instante, mas também na forma como seu corpo vai se comportar durante o restante do dia. É o detalhe que separa o hábito do dano. E quando se passa dos 60 anos, cada escolha alimentar deixa de ser apenas uma rotina. Ela se transforma em um cuidado com a vida, porque viver mais não é o suficiente. É preciso viver com menos dor, mais lucidez e leveza. Rigidez matinal, a armadilha invisível para quedas e dores. Assim que o café é tomado e o dia parece ter começado, vem a vontade de se movimentar, organizar a casa, andar pelo quintal, ir ao banheiro ou abrir a janela. Mas muitos não percebem que, por dentro, o corpo ainda está em modo repouso. Durante a noite, as articulações permanecem quase imóveis por horas e os músculos esfriam. O líquido sinovial, responsável por lubrificar as articulações, está parado. A rigidez matinal não é apenas uma sensação incômoda, é uma advertência silenciosa. No consultório, atendi um paciente de 78 anos que acordava com as pernas duras, mas achava normal. Nunca reclamava, apenas seguia em frente. Até o dia em que, ao fazer uma curva no corredor de casa, os joelhos travaram. Ele tentou recuperar o equilíbrio, mas já era tarde. A queda lhe custou uma fratura e meses de recuperação. Não foi a idade, foi a ausência de preparo. O corpo, ao despertar, precisa ser ativado com leveza. Os primeiros movimentos devem ser conscientes, suaves, quase como um sussurro ao sistema nervoso. Estamos acordando, mas sem pressa. Mover os dedos, girar os pulsos, alongar o pescoço e levantar com calma são atitudes pequenas que previnem dores e acidentes. 2 ou 3 minutos de atenção pela manhã valem mais do que semanas de fisioterapia depois. Um alongamento leve, ainda sentado na cama, girando os ombros para trás e flexionando os joelhos como se estivesse marchando suavemente, ajuda a lubrificar as articulações e restaurar a mobilidade sem riscos. Mais do que um cuidado físico, esse gesto é um compromisso com a própria autonomia. Cada pequeno movimento consciente reafirma a decisão de viver com mais firmeza. E se o corpo dá sinais de rigidez, não é para ser ignorado, mas escutado. É como diz a sabedoria antiga: quem ouve o próprio corpo com humildade, evita os gritos da dor. Porque há dores que surgem sem aviso, mas muitas delas começam com pequenos alertas que insistimos em calar. E o silêncio diante desses sinais cobra caro. A vida pede presença. E o corpo, quando bem tratado ao acordar, retribui com equilíbrio. A postura da alma. O corpo que se encurva e envelhece por dentro. Com o corpo em movimento e a mente mais desperta, muitos começam o dia ainda com o peso da noite nos ombros. Sem perceber, adotam uma postura encurvada, os ombros caídos, o olhar voltado para o chão,
como se carregassem nas costas não apenas os anos, mas também as preocupações, as dores e a solidão. Esse formato do corpo, embora pareça sutil, afeta muito mais do que a coluna. Uma paciente de 76 anos chegou ao consultório com queixas de cansaço pela manhã, sensação de falta de ar e uma tristeza que ela não sabia explicar. Andava devagar, com os ombros retraídos e a cabeça inclinada. A primeira orientação foi simples. Começar o dia sentando-se na cama com a coluna ereta, os ombros abertos e o queixo paralelo ao chão. Ela achou estranho no começo, mas voltou semanas depois dizendo que acordava mais disposta, respirava melhor e até o ânimo havia mudado. O corpo e a mente estão profundamente conectados. Quando a postura se fecha, o tórax se comprime, o pulmão trabalha menos, entra menos oxigênio e a respiração se torna curta. O intestino também sofre, comprimido na região abdominal, dificultando o trânsito e causando desconfortos que se arrastam por todo o dia. A digestão fica lenta, o humor se altera, a vitalidade se perde. E mais do que isso, a postura define o estado de espírito. Estudos mostram que sentar ou caminhar com a coluna ereta, o peito aberto e o olhar à frente não apenas melhora a respiração, mas eleva a autoestima, ativa áreas do cérebro ligadas à memória e até reduz sintomas de tristeza e ansiedade. O corpo fala, e a postura é a primeira frase do seu dia. Por isso, ao se levantar, respire fundo. Alongue os braços em direção ao teto, como quem deseja tocar o céu. Coloque os pés firmes no chão, alinhe os ombros e olhe para a frente. Não se curve diante da idade. A alma não envelhece com os ossos. Como dizia Aristóteles, somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, é um hábito. E o hábito de se levantar com dignidade e presença pode transformar não só sua coluna, mas também a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Porque quem levanta o corpo, eleva também o espírito. A solução natural para começar o dia com saúde. Cada passo da manhã pode ser uma escolha entre adoecer em silêncio ou fortalecer o corpo com sabedoria. Não é sobre transformar a rotina em algo complicado, mas sobre enxergar a manhã como um portal. É nela que o corpo desperta, a mente se organiza e o coração se prepara para enfrentar o que vier. E são justamente os primeiros minutos do dia que revelam se o restante dele será vivido com equilíbrio ou com esforço. Os erros que muitos cometem ao acordar não são fruto de ignorância, mas de costume. Há décadas repetindo os mesmos gestos, sem perceber o impacto acumulado deles. Mas o corpo, quando bem tratado, responde com gratidão. E a melhor forma de garantir esse cuidado é unindo o despertar consciente a uma alimentação natural, simples e estratégica, que respeite os limites da idade e os sinais do organismo. Muitos que chegam até mim carregam dores crônicas, inflamação nas articulações, cansaço ao menor esforço. Não é apenas a idade. São escolhas silenciosas, feitas todos os dias, que vão moldando o destino do corpo. Por isso, para quem passou dos 60 anos e deseja viver com mais leveza, mais lucidez e menos dependência de farmácia, há um caminho possível, e ele começa com o que se coloca no prato. E se você chegou até aqui, é porque está disposto a mudar. Por isso, quero te convidar a dar o próximo passo. Existe um material completo, com as combinações corretas de alimentos, chás, temperos e receitas caseiras que ajudam a limpar o organismo, reduzir inflamação, fortalecer os ossos e recuperar a energia. É um verdadeiro plano de ação para o corpo que está envelhecendo, mas não quer parar de viver com autonomia. Este é o nosso guia de receitas para não ficar doente.
Ele foi criado com base em anos de prática. Escuta atenta aos sintomas mais comuns dos meus pacientes e, acima de tudo, respeito pelo corpo maduro que precisa de suporte, não de restrição. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não é uma promessa, é um compromisso com sua saúde. E agora quero saber de você. Qual desses hábitos da manhã mais chamou sua atenção? Qual deles você acredita que precisa mudar o quanto antes? Me conte aqui nos comentários. Sua resposta pode ser o primeiro passo para o dia em que tudo começa a melhorar. Porque saúde, depois dos 60, é construída com coragem, sabedoria e decisão. Todos os dias, desde o primeiro minuto.